A partir de agora, programa espírita Caminho de Luz. Boa noite, Thaís Soares. Agora, boa noite, Ju. Tudo bom? Boa noite, Ju. Boa noite, pessoal do Face. Boa noite, pessoal da Nova Era FM. Boa noite. Bom demais também. Rádio Nova Era. Boa noite, pessoal do Facebook. Boa noite, Pretinho. Pretinho hoje. Tá virando um programa de auditório isso aqui, né? Eu, Pedro de lá, Dá jeito pra cá, Pretinho. E você ganhou do Roda Roda Jequiti. É uma colônia. Sabor maçã, pode beber que não fique louco. A nossa amiga Lilian. Está presente. Está nos prestigiando ao vivo hoje. Seja bem-vinda. E Priscila? Boa noite. Oi, Pri! Minha estagiária preferida. Boa noite, pessoal do Facebook. Obrigada. Vamos cumprimentar o nosso amigo João Márcio de Pindorama. Boa noite, queridos ouvintes, boa noite a toda a equipe. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Boa noite, João. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Mas ele também tem, né? Ele tem uma voz Parece que vai ser bonita. locutor. Tem uma voz bonita. Mas ele tem bonita, experiência no rádio também. Bonita. Então tá tudo bem. Tudo Tem um certo. microfone. O seu microfone não está funcionando? Microfone agora tá. Muito bem. Hoje iremos falar de um assunto, cara. Não tá Alô. funcionando. Agora foi o meu que não funciona. Não está funcionando meu Eu adoro quando essas microfone. coisas acontecem ao vivo. É muito bom. Alô. muito legal. Não está funcionando, já ele volta. Muito bem. Muito obrigado, João Márcio, pelo convite. Hoje nós vamos falar de um assunto muito legal, porém muito preocupante. Né? Sim, com Muito certeza. preocupante. Que deve ser abordado, que deve ser falado, que deve ser comentado, e ainda mais sobre a ótica espírita, que nos traz aí esclarecimentos muito oportunos, né? E que com certeza esse bate-papo vai ser sobre isso. O João Márcio é uma pessoa muito estudiosa, né? Uma pessoa que, quando ele mandou o material, eu falei, gente, que lindo isso, ficou muito bom. Não, a gente com certeza vai ter um bate-papo bem instrutivo, mas que vai levar muita esperança aí para todo mundo. Muito bem. Só para dar aquela introdução, aí dá aquela... Agora joga Não, é PS. que o seu microfone também não está funcionando. O meu também não tá funcionando? Não, meu Deus. Oh, Estão ouvindo normal. Rádio Nova Era. Então, pessoal, Agora do tá o Face, teu, o meu não. Isso. Vocês ouvem normalmente, mas o pessoal que está acompanhando a gente pela Rádio Nova Era não estão ouvindo. Não, você tá agora. Eles não me ouvem, mas eles ouvem. E eu falo baixinho, então é problemático. Aí tenho medo disso, Júlio. Perguntas para a nossa querida estagiária, que está tudo cinza aqui agora. Está nublado o céu da tela dela. Tá travado aí, mas, gente. 3576 E olha que o Renan 16. nem tá aqui. Pois É é. mesmo, é mesmo. 3576-1630. Hoje iremos falar de um tema, como eu tinha dito antes, né? Que é um tema que vem assustando muito a todos nós, porque é um tema que preocupa. Verdade. E as estatísticas, né, comprovam isso, e a gente vai trazer elas aqui. Mas como todos os problemas existem soluções, então o intuito aqui hoje também é trazer um pouquinho dessa... relembrar as soluções de tudo. Né? Eu me lembro muito de você, me falando que não há nada que a gente não possa resolver. Às vezes a gente conta muito com a palavra amiga do outro, que pro tema de hoje também é muito importante. Sim. Estamos todos de amarelo. Eu ia botar no braço, mas no braço não aparece. Todo mundo aqui está com
Eu acho até que eu vou trocar, porque o papel está me tampando. Gilmar, faz a gentileza de amarrar pra mim. Faixinha amarela, eu tentei fazer um nozinho aqui no microfone, deve ser por isso que não tá funcionando. Mentira, não Porque coincidentemente, acabou que estamos aí próximo ao mês de setembro. Adentrando ao Sim, mês de setembro. E setembro, como todos sabem, é o mês amarelo, setembro amarelo, que é para falar sobre a prevenção ao suicídio. Setembro chove? Eu tenho, você tem também? Eu também tenho. Muito bem, o João Márcio vai nos falar com a gente aqui hoje à noite sobre acidente da razão, suicídio, conceito, prevenção e sentido da vida. Muita gente não gosta de falar suicídio, preferem usar o termo acidente da razão, partiram pelas próprias mãos, né, e por aí vai. Mas é suicídio, né? O livro dos Espíritos fala claramente sobre suicídio, como todo mundo conhece. Hoje a Lilian vai fazer a prece, tá, Ju? Muito bem, então vamos lá. Vamos começar esse programa de uma forma elevada com a nossa amiga Lilian. Vamos pôr um fundinho musical gostoso. É isso aí então, pessoal. Convido todos vocês agora para juntos, todos nós, elevarmos os nossos pensamentos. Nesse ambiente tranquilo, gostoso, sereno, possamos todos nós trazer para as nossas mentes essa figura tão querida do Mestre Jesus, agradecendo a Ele por essa oportunidade tão abençoada, tão bendita, essa oportunidade de mais uma vez estarmos falando do Evangelho, buscando iluminar os corações que procuram uma solução, que procuram uma ajuda, que procuram um conforto. Que bom que estamos aqui. Que bom que todos vocês estão conosco neste momento. Que possamos sentir os bons fluidos chegando a cada um de nós. Que essa alegria que começa a brotar dentro de todos nós perdure não só por todo o programa desta noite, mas também por toda a semana, que esteja conosco onde estivermos, que possamos transmiti-la a todos aqueles que se aproximarem de nós. Que Jesus, o Mestre querido, nos abençoe nesta tarefa, em todas as outras, e fique conosco, hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Acidente da razão. A cada 40 segundos no mundo, morre alguém, parte da terra, pela ação das próprias mãos. O suicídio, em suas muitas causas físicas, emocionais, espirituais, tem ceifado muitas existências promissoras, e uma das responsabilidades do Espiritismo é combater esse terrível mal. Temos compromissos uns com os outros, e assim devemos ter atenção redobrada quando alguém de nossa convivência está em situação de risco, como uma depressão, uma desilusão amorosa, a separação momentânea de um ente querido, as doenças patológicas, os transtornos espirituais, os problemas ante a sexualidade, o orgulho e muitos outros. Asseveramos que em qualquer caso não são merecedores de nossa maior atenção e amor, pois Jesus nos garantiu que enquanto houvesse uma das suas ovelhas desgarradas, ele não descansaria. A dissolução da intenção suicida está no contentamento da vida, na alegria de viver, na paz interior e no conhecimento de si mesmo e a fé no futuro. Lembrando que Deus nunca abandona seus filhos, mesmo os que erram consigo, mesmo e com os outros. Vou repetir. Lembrando que Deus nunca abandona seus filhos, mesmo os que erram consigo mesmo e com os outros. Deus nunca abandona seus filhos.
Lembrem-se sempre disso. O Dimas por Newton Stuck. Muito bem. Isso é muito importante, né? Pois é. Fé em Deus. Sempre. E é interessante assim, se você está passando aí agora pelo Facebook, ou se você está ouvindo a Rádio Nova Era e fala, mas suicídio, não vou ouvir. Uma que eu não gosto de ouvir isso, né? E outra que nunca me passou isso pela cabeça, não vai ser interessante. Bom, uma que a gente não sabe como será o nosso dia de amanhã, não é? A gente às vezes fala assim, eu nunca vou fazer isso, eu nunca. E aí, de repente, a gente se depara diante das nossas próprias imperfeições e a gente muda o tempo todo. Estamos aí em constante transformação. Então, esse é o primeiro motivo para você ficar aí ligadinho. A gente nunca sabe. E toda informação que puder ser preventiva é muito melhor do que remediar. E outra, que a gente pode ser utilizado pela espiritualidade amiga como instrumento para auxiliar aqueles que estão precisando de ajuda e que passam esses pensamentos, né, suicidas na cabeça. Então Jesus ele não vai se materializar aqui para ajudar. Ele vai utilizar os seus irmãos para poder auxiliar o próximo. Então ele conta com todo mundo, com todos nós ali, para fazer esse auxílio. Então quanto mais informação nós tivermos, quanto mais preparados a gente estiver, melhor a gente vai conseguir auxiliar. E Jesus conta com todos nós nesse sentido. Então fica ligado porque esse programa é para todos, né? Para a gente amparar e ser amparados. Para a gente começar aqui o assunto, o João Márcio, a gente vai citar muito o material dele, porque foi baseado muito no material que ele desenvolveu, que é muito bom, que é uma palestra, né, João Márcio? Que ele faz. E tem uns dados aqui, umas estatísticas que a gente decidiu começar porque elas são bastante preocupantes. Então, olha só, segundo a OMS, a cada 40 segundos uma pessoa comete suicídio no mundo, que está na mensagem que você leu. A cada 3 segundos, uma pessoa atenta contra si. Há um aumento anual do número de suicídios, ou seja, não tem uma redução, né? Ou fica, aumenta, né? O suicídio tem um impacto na vida de pelo menos outras 6 pessoas. Muito interessante isso. O Brasil é o 8º no mundo em suicídios. 32 mortes ao dia. Isso foi em 2012, né? São dados de 2012, né? Que tem disponibilizados pelo Conselho Federal de Medicina, né? Certo. Eu não sei apontar dados mais atualizados. Sim. Os mais atualizados que eu encontrei são de 2012. Sim, de 2012. Ou seja, se sempre aumentam aí anual, é possível que esse número também tenha aumentado, né? E aí, começando com essas estatísticas, eu tenho dificuldade para falar essa palavra, estatísticas, né, que a gente vai começar o programa. Mas primeiro, João, eu queria que você nos desse o conceito de suicídio, por gentileza. Bom, então, como todo tema, né, é sempre importante a gente definir o fenômeno, né, do qual nós estamos falando. E o suicídio a gente define da seguinte maneira. É um ato deliberado, né, executado pelo próprio indivíduo contra si mesmo, e ele executa esse ato através de maneiras que ele imagina ser letal, né, com intenção de morte. Então, com a intenção de tirar a própria vida de forma consciente, de forma intencional, buscando essa morte, né, acreditando que esse ato, né, de letalidade vai melhorar a sua dor. Então a intenção é essa, né? A gente imagina que a intenção do suicida é muitas vezes entrar numa situação de não viver mais, né? Mas a intenção primária é aliviar o sofrimento intenso que ele está sentindo. Ele não quer necessariamente se matar, precisava colocar no silencioso. Ele não é necessariamente ele não quer se matar, digamos assim, mas ele quer acabar com a sua dor. Exatamente, porque ele acredita que a dor habita no corpo físico, né? E acreditando que eliminando esse corpo, ele consegue consegue deixar essa dor para lá e consegue partir e viver numa boa, com paz, né? E a gente sabe através da doutrina espírita que não é bem assim. Ou eles podem. A gente nunca vai saber, na verdade, assim, né, o que se passa, mas
pode ser também que com isso eles pensam em acabar com a própria dor ali. Morreu, acabou. Exatamente. Então, não existe, não vou existir mais. Essa vida acabou. Eu fazendo isso vai acabar a minha dor, o meu sofrimento com o meu suicídio. Então pode ser que, né? E essa é a primeira surpresa, né? Exatamente. Inclusive, que esses espíritos têm. Exatamente, após o desencarne. Opa, peraí. E aí essa dor continua. Ela continua ali, né? Ela continua. Ficam desapontados, né? Porque desapontados. Acordam do outro lado e percebem que, peraí, não acabou. Né? E às vezes essa dor acaba sendo muito maior pela própria condição do desencarne. Né? Porque a gente sabe que o espírito ele chega no mundo espiritual e ele tem uma expansão de consciência. Né? Quando ele sai do corpo físico e aí ele pesa na consciência tudo o que aconteceu. Né? E tem essa revelação, inclusive, dos seus planejamentos, né? de reencarnatórios e tudo mais. E quando ele observa que a dor continuou, que o sofrimento continuou, né? E que ele ainda está vivo, ele tem um desapontamento muito grande. E esses relatos, inclusive, porque são relatos, né? Como que a gente sabe? A doutrina espírita, através da doutrina espírita, a gente tem acesso a relatos de espíritos que desencarnaram pelas próprias mãos. E eles vêm nos contar, inclusive no próprio Céu e Inferno, existem relatos sobre os suicidas. Livros que falam sobre o próprio acidente da razão, que é o nome de um livro do Newton Stuck, que falam de pessoas que partiram pelas próprias mãos. Um livro muito famoso, que é Memórias de um Suicida, que relata, né, as memórias de um suicida. Então, é baseado nisso, em fatos, né? Que isso tudo que a gente falou é baseado em fatos. Então, assim, não é baseado, a gente acha, não, então a doutrina espírita, para ela ser uma ciência, ela consegue nos trazer isso, assim, com muita assertividade, né? Então, e me trouxe, hein? Eu basicamente busquei o espiritismo por causa disso. O meu irmão ele se suicidou, meu irmão mais velho. Ele se deu um tiro na cabeça. E eu sou prova viva, não preciso de livros, né, para ter essa consciência, né? Porque após 13 anos disso que aconteceu, que ele se deu um tiro no fundo do quintal da casa dele, a minha sobrinha começou a ver muito, ouvir muito e se sentiu um pouco incomodada, e a gente levou ela no Bezerra de Menezes, Bezerra, né? E assim que os médios, né, trouxeram ele lá, a primeira palavra que ele deu com a minha sobrinha, a gente já sabia que era meu irmão. Então, no que ele chamou ela de Fia, após 13 anos do nosso tempo aqui, que o tempo lá é diferente, ele ainda dizia que não acreditava em Deus, não tinha fé, não tinha nada disso, e continuava no escuro que ele estava. Aí rezaram lá, disseram que a ajuda estava a caminho. Não sei, às vezes eu tenho vontade, mas eu tenho um pouco de receio, mas eu creio que ele já esteja muito bem. Então, essa é a prova, foi a prova mais fiel que eu tive em relação ao suicídio. Então, não acaba, dor não acaba, sofrimento não acaba, e após 13 anos do nosso tempo aqui na Terra, ele ainda estava sofrendo pela atitude que ele tinha tomado, pela atitude que ele tomou, por um ato, enfim, que não sabemos, também não falou lá. Porque essa questão do falar também, né, Ju? Exatamente. A gente não sabe o porquê, porque ele não falou com vocês. Sim. Que inclusive é a mensagem que está aparecendo para todo mundo. E eu acredito que seja uma das barreiras, não é isso, João Márcio? Para prevenção do suicídio, que seria a próxima pergunta que eu ia fazer para o João Márcio. Quais são essas barreiras, né? Que às vezes, se a gente estivesse detectando essas barreiras, a gente poderia prevenir. Sim. A primeira e principal barreira que a gente tem na questão de poder prevenir o suicídio e detectar, né, comportamentos que são suicidas, o primeiro é o estigma e o tabu que esse fenômeno, né, tem por conta, né, do que aconteceu ao longo da história da humanidade, né, que por ser um fenômeno que traz consigo dor, traz consigo sofrimento, né, para as pessoas, para os familiares que ficaram, né, viveram, então é algo que traz sofrimento.
E existe um problema quando a gente fala em suicídio, que é o seguinte. A maioria das pessoas ainda pensam que quando nós falamos sobre suicídio, aumenta-se a chance de uma pessoa se suicidar. Como se estivesse dando ideia. Exatamente. Existem pessoas que acreditam nisso, né? E por isso não querem tocar no assunto. E nós sabemos que isso é mentira, né? O grande problema está na maneira como nós abordamos o tema. Por quê? Nós tivemos os romancistas, né? Num período da literatura, chamados ultra-romancistas. E esses escritores, eles escreviam os seus livros em que eles passavam grande parte dos livros falando sobre um amor que eles tinham por uma determinada pessoa. Então o livro se pautava em cima disso. Chegava no fim do livro, ele não conseguia ficar junto com essa pessoa e ele cometia suicídio. Então eles abordavam de uma forma muito romanceada, muito idealista. E as pessoas na Europa começaram a ler esses livros, embalados nessa questão romântica, começaram a se suicidar. E aí falou, opa, então peraí, a gente não pode se falar sobre o assunto. E na verdade não é que não pode se falar, é preciso saber como falar. Né? Então esse talvez seja a principal barreira aí para a detecção de comportamento suicida e prevenção, não falar sobre o assunto. A segunda é uma questão que está muito arraigada na nossa cultura, que é o seguinte, os homens, eles tendem a não se abrir emocionalmente. Né? Então é aquela história do homem não chora, né? Esse é um problema da nossa cultura que faz que os homens têm um grande problema em relatar as suas dores, os seus sofrimentos, né? As suas necessidades emocionais. Então isso é um problema também que a gente tem que procurar vencer. Né? E não é à toa que quem mais se suicida são homens. Eu ia te perguntar isso. Existe uma Sim, estatística também para isso? Existe. Mais ou menos. Homens conseguem se suicidar mais do que mulheres. Então eles conseguem, digamos assim, eles usam de métodos mais letais do que mulheres. Mulheres tentam mais suicídio, mas quem consegue mais são os homens. Olha só. Então, esse é um problema cultural nosso que a gente precisa vencer também. Então, é preciso se abrir emocionalmente, é preciso falar sobre nossas dores, porque mágoa, rancor, medo, que nós não colocamos para fora, não falamos com alguém, enferruja a nossa alma. Né? Então, isso é um problema muito grave. E a terceira coisa é algo também que faz parte do momento que a gente está vivendo, faz parte da modernidade, que é o conceito de felicidade vendida, né? Então a ideia é que você consegue nas Casas Bahia comprar felicidade a 10 prestações sem juros. Ou nas redes sociais, né? Também. Mostrar que você é o felizão. Verdade. E por trás você é um... O tema é muito sério, Você é uma pessoa que estuda bastante, pelo que a Thaís me falou sobre você. Né? Que até eu não te conhecia pessoalmente. Só que nós não vamos tratar esse assunto com tanta seriedade, para não ficar um negócio... Tá? Nós vamos dar umas desviadinhas de caminho, senão vai ficar, né? Então quero que você continue do mesmo jeito, porque a gente precisa dos seus conhecimentos. A gente precisa levar isso pro pessoal que nos ouve, pro pessoal que nos assiste. Mas eu sou meio... ninguém nem sabe disso, imagina. Tá? Então, deixa que... Ele em 15 minutos de porque conversa, de repente de repente eu fica meio constrangido. Não, tranquilo. Esse é o Júlio sendo o Júlio. Tá? Mudando de papo a marreca, o primeiro conhece. programa que a gente fez, a gente começou... Boa noite, queridos irmãos, que estamos aqui agora no programa Espírita Caminho de Luz. Aí a nossa diretora comercial, industrial, né? Sorvetes e refrigerantes. Mas acabou ficando bacana agora. Tá legal, tá legal. A gente vai dar risada, a gente tá falando de suicídio com um sorriso no rosto. Pois é. É isso? Toque o barco. João Márcio, e saindo daqui nós vamos beberitar para comemorar o Setembro Amarelo. Meu Deus do céu. Inclusive a gente vai falar sobre isso. A questão de bebidas também. A gente vai mudar o convite, talvez. A gente vai tomar um sorvete. Vamos comer um milho cozido. Ó, galera, então, Homens Notáveis é o sorteio do livro de hoje. Já aproveitar essa pausa aí. A nossa querida diretora de artes,
Ela inverteu e fez uma capa de livro. Uma gambiarra para todo mundo Gambira conseguir ler. total. É. Então, comenta aí, eu quero. O que minha mãe tá, ô Júlio? Tema de hoje forte pra nós. É nada, mãe. Nós é mais forte que o tema. Com certeza. Escuta aí que não é não. Vamos junto, mamãe. Ô Ju, e você falou, quando você estava contando a sua história, e você falou a questão de achar que ele já está bem, né? E a gente tem muito ainda o pensamento, a doutrina espírita já nos ajudou a pensar diferente, mas a questão de que suicida não tem perdão, sabe? Que suicida vai queimar no fogo do inferno pro resto da eternidade. E a própria cultura, como o João Márcio falou, e outras religiões falam muito disso. Diziam até que antigamente suicida não podia nem ser velado, sabe? Não se tinha respeito. Uhum. E aí a gente começa a pensar na figura de Jesus, e a gente começa a pensar, gente, será que é isso mesmo, né? Porque existe a história de que Judas se suicidou e ele que foi resgatar, ou seja, se Jesus é o exemplo de amor, será que, né, suicidas ali, a condenação eterna... Você sabia que quem foi resgatar Judas foi Maria? Você sabia Não disso? sabia. Maria. Eu conheço a história com Jesus, mas eu estava pesquisando essa história de Judas existem Judas tantas se possibilidades. suicidou e quem apareceu para consolá-lo foi Maria. Mas existe, essa é a questão. Existe o socorro, existe o amparo, Claro que porque existe. se todos nós somos imperfeitos, é como se a gente estivesse falando, o suicídio erra mais. Então a gente está falando que nossos erros são menores e devem ser perdoados. Agora, sabe? Então vamos desmistificar isso aqui hoje. Não é, Lídia? Então, assim, vai existir ajuda. Pode ser que as condições são diferentes. E o próprio Livro dos Espíritos fala que a condição ela não é fixa. Cada caso é um caso. Memórias de um Suicida, por exemplo, é o caso do Espírito Camilo. Mas não que necessariamente vai acontecer exatamente aquilo com todos os suicidas. Todos aqueles que partiram pelas próprias mãos. Né? Então, isso que fica, assim, algo pra gente refletir. E Essa história é a história dele. Né? Do Camilo. Memórias de Ele Suicida relata a própria é a história dele. Sim. Né? Então isso ele nos transmite, ele nos passa através do livro, que é uma história verídica Sim. dele. Então não é... A própria doutrina fala que nada é generalizado. Entende? Então é importante que a gente pense dessa forma. Muito bem. João, fatores de riscos. Gostaria que você falasse um pouco sobre quais são esses fatores de riscos. E eu queria que você citasse também se é possível que as pessoas que convivem com as pessoas, quem está com pensamento suicida, é possível que enxergue esses fatores de riscos. Né? Porque aquelas estatísticas de que causa impacto na vida de 6 pessoas, essas 6 pessoas poderiam estar vendo também esses fatores de riscos. Né? Em todos os setores que essa pessoa está vivendo. Seja dentro de casa, seja na escola. Então... todos nós temos esse compromisso social muito importante, né? De todos os setores que a gente convive, trabalha, né? A gente poder estar vendo isso. Então existem sim os fatores de risco, são fatores que a gente sabe muito bem do impacto deles. Alguns fatores têm maior impacto do que outros, tá? Então existem 3 principais fatores, 3 fatores que têm maior impacto sobre o suicídio, que são, o primeiro, tentativa prévia. Né? Então, a pessoa que já tentou suicídio, ela tem uma chance muito maior de tentar novamente e conseguir. Né? E lembrando que essa tentativa, ela pode ser tratada adequadamente. Então, a pessoa, ela pode sair do risco, desde que ela seja tratada, né? Desde que ela seja atendida, desde que ela tenha amparo, né? Ela pode sair desse risco. O segundo é um transtorno mental não diagnosticado, não tratado ou tratado de forma inadequada. Né? Então, pessoas que têm um transtorno mental têm medo ou, às vezes, não têm apoio de ninguém que levem ela para fazer um tratamento médico, um tratamento psicológico, um atendimento numa instituição religiosa. Né? A gente sabe que as casas espíritas oferecem tratamento espiritual. Né? Outras religiões têm grupos de apoio que podem auxiliar também. Né? Algumas pessoas fazem automedicação, isso é muito sério. Né? Então, sente uma tristezinha lá, nem sabe se é realmente um transtorno mental, uma patologia,
e vão na farmácia e de alguma forma conseguem comprar um medicamento lá, toma e não sabe se... Eu costumo ir no bar. Eu compro lá um remedinho engarrafado que é lindo, rapaz. Eu chego em casa, né? Eu durmo que nem uma criança. Melhor. Ju, a gente vai falar A gente vai falar sobre hoje. isso também. Eu quero sair do estúdio. Não quero mais ouvir vocês. A gente vai falar também, é algo preocupante, mas nós vamos falar do aspecto preocupante dessa questão, né? E o terceiro maior fator de impacto é a desesperança, né? Que é algo que nós, como espíritas, podemos trabalhar muito bem. E que é algo que a gente vai abordar mais ao final. Né? Que é a desesperança? É o indivíduo que não encontra sentido para o que vive. Ele não encontra sentido para a vida, ele passa por um sofrimento que ele não consegue encontrar sentido para aquele sofrimento. E aí ele entra em desespero. E não vê luz no fim do túnel. Então esse é um fator também de risco muito importante. Eu acho que todo mundo passa uma fasezinha dessa forma, né? Sim. Que ou um próprio adolescente, ou um Uma adulto situação que a gente acha que nunca vai ter. um adulto que perde, sei lá, perde o trabalho, é mandado embora, ou enfim. Sim. Ou um casamento que se acaba, um namoro. São situações que todos nós vivemos Sim. e todos nós sabemos o que é ficar perdido e não saber o que fazer em algumas situações, né? E não somos só nós que temos esse problema, porque a gente acha que assim, nossa, o mundo tá caindo sobre mim, tá todo mundo feliz e eu tô aqui sofrendo, né? E a gente olha, todo mundo tá passando por... Tem pessoas que vai estar com problemas maiores do que aquele que a gente tá passando. Que a gente tá vendo aí, ó, na novela, o Edgar perdeu o emprego, né? Rapaz, ele tá triste, ele tá dormindo ontem, a Zef que acordou ele lá pra ele trabalhar. Mas quem que não passa por isso, não é? O Daniel Que- tá falando que sumiu o som. Sumiu o som. Meu som, alô? Tá ouvindo aí, Daniel? Acho que é pelo Facebook. Pelo Facebook? Ai, meu pai. É. Como é que tá o som, pessoal? Vamos falando aí, por Aumente favor. o som, Daniel! Bora lá. Daniel. A Priscila vai resolver a técnica de informática. Além desses três fatores, a gente também tem a questão de desamparo. Então, indivíduo que não é amparado pela família, por uma instituição, é fator de risco. Indivíduos impulsivos, que não têm controle, né, sobre suas ações, que não param para pensar nas consequências de suas ações, é fator de risco. Adolescente, ser adolescente já é um fator de risco. Né? A gente sabe que é uma fase do desenvolvimento complicada, passa por diversos processos de adaptação, processos de reconhecimento, processos difíceis, né? E que a família e quem está por perto precisa saber direcionar isso de uma forma saudável, né? Porque ser adolescente já é um fator de risco. O adolescente tem uma coisa que em psicologia a gente chama de arquétipo do herói. Ele acha que ele é indestrutível, invencível, que nada vai acabar com ele, né? E aí ele simplesmente acha que é dono do mundo e ele é impulsivo, né? Então isso é algo que a gente tem que se atentar muito. Gênero, né? Ser homem também é um fator de risco, né? Como a gente já disse, homens cometem mais suicídio do que mulheres. Ter doenças que não são psiquiátricas, principalmente aquelas doenças que são muito estigmatizantes. Então, um paciente que recebe um diagnóstico de câncer, um diagnóstico de HIV, né? Doenças neurológicas, que são doenças tendem a ser crônicas, ou seja, tendem a durar um tempo maior, também é fator de risco, a gente precisa ter uma atenção especial sobre essas pessoas. Pessoas que passaram por problemas na infância e adolescência, abuso, né, negligência, agressão. Ter história familiar ou genética de transtorno mental e de suicídio, né, tem que ficar atento. E fatores sociais. A gente sabe que países que vivem em extrema miséria, os suicídios são muito maiores. Né? Então, essa estabilidade financeira, apoio social do Estado, de outras instituições, são importantes também. Né?
E um fator aqui importantíssimo para os nossos dias, que é o uso e abuso de álcool e outras drogas. Oh! Toma um sorvete? Por que isso? Né? Por que Toma um essa sorvete preocupação? depois, vamos. Chateado. Por que essa preocupação? Pelo seguinte, quando costuma se falar, por exemplo, sobre o indivíduo que faz uso de maconha, cocaína, LSD, etc., normalmente a gente já tem um pé atrás com essa questão do uso. Quando a gente fala do álcool, nós costumamos aceitar muito melhor, né? E aí a gente acaba abrindo brecha para os padrões abusivos, né? E esse que é o problema. Principalmente quando a gente fala na questão do adolescente. Por quê? Infelizmente, no nosso país, com o jeitinho brasileiro que a gente tem, a criança e o adolescente, né, o jovem, ele tem acesso muito fácil ao álcool. Então, pela lei, adolescente não pode comprar álcool, mas compra. A gente sabe disso. E o adolescente, ele está numa fase de desenvolvimento cerebral muito crítica, em que qualquer padrão abusivo, e o adolescente tem um padrão abusivo do uso de álcool, que é intoxicação aguda, então ele bebe tudo que, por exemplo, ele poderia beber na semana, ele bebe tudo de uma vez só. Isso é muito grave. Né? Porque o álcool ele atua no nosso cérebro diminuindo a nossa percepção de risco pelas coisas. Né? Então, se, por exemplo, a gente não pegaria o carro não bebendo e não sairia correndo com esse carro igual louco, quando a pessoa bebe, ela tem maior facilidade para fazer isso. Daniel, o que você faz? Perdão, João. O que você faz? Qual a sua profissão? Eu sou estudante de medicina. Eu sabia, eu fiz essa pergunta de propósito. Por quê? Além do conhecimento espírita que você tem, o João está falando isso com o conhecimento que ele tem também, né, nos estudos da Terra. Né, ele é estudante de medicina, você está em que ano? Terceiro. Está no terceiro ano. Então, o João Márcio está falando isso com uma propriedade muito grande. Né? Ele tem essa propriedade para nos trazer essas informações. Né? Além de estudar muito o Espiritismo, ele também está falando isso, gente, que ele é um estudante de medicina. Então ele pode falar, ele pode colocar na balança os dois pesos. E ele fala com uma facilidade, né, dessa parte. Ele não está lendo, ele só está buscando alguns, né, mas isso ele fala com um extremo conhecimento, tá? Para que fique registrado aí. E já entrando nessa questão, está comentando a parte do uso de álcool, na parte espiritual também, a gente sabe que quando a gente faz uso dessas substâncias, a gente está mais propício à obsessão em si, é o que a gente atrai, né? Os afins atraem afins, enfim. Então, semelhantes atraem semelhantes. Então, quando a gente está também fazendo uso dessas substâncias, a gente acaba perdendo um pouquinho da nossa razão, né? E a gente fica muito mais... Então, se a gente já tem uma tendência suicida, que eu queria muito que você falasse também sobre tendência suicida, que a gente ouve isso também o tempo todo. Então, se a gente já tem uma tendência suicida, e aí a gente faz uso dessas substâncias, a gente fica muito mais propenso, digamos assim, a uma obsessão, e aí é muito mais fácil que a gente seja induzido, digamos assim, a cometer esse ato também. Sim, é isso. Exatamente, né? Porque é o seguinte, o suicídio, a gente compreende ele hoje como uma questão multifatorial, né? Então a gente compreende ele como um conjunto de aspectos psíquicos, ou seja, padrões mentais do indivíduo, e nem nesses padrões mentais é que entram as influências espirituais, né? Certo. Questões biológicas, questões culturais. A gente sabe que tem culturas em que o suicídio é socialmente aceito, né? Principalmente lá no Oriente. Você sabe nos citar algum? Nos árabes, né? Alguns grupos de islâmicos que tendem a serem extremistas, a gente sabe que eles cometem aqueles atos terroristas, aqueles atos suicidas, baseados numa crença, ou seja, uma questão cultural, de que eles vão chegar no paraíso. Tem 12 mulheres para cada homem. Isso. Então isso é um aspecto cultural de impacto. Isso também eu estou te falando porque que falta nos faz a informação, né? Que falta nos faz a informação. Esse Setembro Amarelo
ele demorou, não faz tanto tempo assim que ele está na mídia, né? Tudo começou com o Outubro Rosa, né? Depois do Outubro Rosa veio o Novembro Azul, e o Setembro Amarelo ele veio depois de tudo isso. Isso são informações que quanto mais cedo tivesse vindo, enfim, já foi, né? Agora que isso tem que ser repassado de uma forma muito grande, né? Sei lá, uma mobilização nacional, colocar em redes de televisão, rádios, bater em cima disso. Porque as informações são assim, primordiais, como o que você está falando, né? Que eles acreditam que se suicidando e levando outras pessoas que tendem a ser seus inimigos, caso das Torres Gêmeas, por exemplo, chega lá e vê que tá tudo errado. E essa questão também dos homens, você falou, eu não tinha pensado nisso, que os homens bomba, eles se suicidam, mas por uma causa nobre, né? A intenção deles é ajudar uma nação e tudo mais. Como que funciona isso, João Márcio? Então, a gente sabe, através da revelação, né, do Livro dos Espíritos, de que é uma causa nobre na visão deles, tá, isso, gente? Eles pensam que é uma causa nobre. Para cada indivíduo, dependendo da intenção, dependendo do seu conhecimento, da sua evolução, eles vão passar por um determinado sofrimento. Então, o sofrimento, né, ou a condição que esse espírito chega no mundo espiritual, ele não é a mesma para todos, né? De acordo com o grau de evolução, de acordo com o conhecimento, cada indivíduo vai chegar no mundo espiritual de uma forma, tá? Livro dos Espíritos. No livro, isso. Eu vou ler uma questão aqui Por do favor, Livro dos Espíritos, muito bom. que talvez fale um pouco responda um pouco essa questão, mesmo sendo que talvez ele não cite exatamente os homens bomba, Sim, né? Mas fala da intenção, Isso, né? No fala caso. da intenção. Certo. Deixa eu só achar aqui. Enquanto o João Márcio procura, você também que é uma grande estudiosa... Ô, João, fica à vontade, tá? Não, eu já... Já achou? Já achei, ó. Como extrema conhecedora dos estudos também... Aprendi sempre. Adoro sua humildade. Mas gente do céu. Velhos, nossa. Fala, João, eu já perdi o fio da meada. A menina me Quem irrita, velho. conhece... Pode falar, João. Deixa ela pra lá, eu vou fechar Questão o microfone dela. 950, tá? Ele vem citando nessas questões vários exemplos de indivíduos que talvez cometam suicídio por uma determinada questão. Nessa aqui eu acredito que seja se encaixando nisso aí. Que pensar, então questão 950 do Livro dos Espíritos, que pensar daquele que se tira a vida na esperança de chegar mais cedo a uma vida melhor, que é o que eles pretendem, né? Outra loucura, que ele faça o bem e estará mais seguro em atingi-la. O suicídio retarda sua entrada em um mundo melhor e ele mesmo pedirá para vir acabar essa vida que ele interrompeu por uma falsa ideia. Uma falta, qualquer que seja ela, não abre jamais o santuário dos eleitos. Né? Qual que é a primeira palavra que os espíritos falam? Outra loucura. Loucura. E essa loucura, no entendimento deles, não seria é porque eles não têm o conhecimento, né? O conhecimento que eles têm, para eles, seria uma posição melhor para onde eles vão. Você fala de quem comete o suicídio? Sim. Eles não têm conhecimento Eles não têm, por exemplo, o conhecimento que o João Márcio está nos trazendo, por exemplo. Eles não têm isso. Para eles, os doutrinadores deles passam que após cometer esse ato, eles vão para um lugar melhor. Ah, sim. Aí eu te pergunto, né? Onde está baseado todos os fatos e como que eu leigo, que não estudo nada, o João vem e fala assim, ô Júlio, se você se matar, você vai para um lugar lindo. É claro que o sofrimento que uma pessoa que tem um conhecimento
da sobrevivência após a morte, após o desencarne. Com o conhecimento que a doutrina espírita traz, o sofrimento que ele vai passar ao chegar no mundo espiritual não pode ser tão comparado assim, ou não será o mesmo do que esses indivíduos que não têm o mesmo conhecimento de que um espírita, por exemplo. Sim. Ou de que um Será que é espiritualista. diferenciado lá? Existe, sim. Existe. A Porque ele chega lá e fala, espiritualidade- O que eu fiz, cara? Não era do jeito que me falaram lá. A espiritualidade leva isso em consideração, sim. Então é legal você trazer isso pra gente Isso. também, É, essa sim. resposta. Não, leva, com Que certeza. vai naquela questão que não sempre. existe um padrão. Não, não existe. Se suicidou, pronto. Não existe, existem formas, existe a evolução de cada um, como Que ele é falou, igual né? o suicídio involuntário, né? É. O suicídio involuntário. O cara tá fazendo, nem o André Luiz, ele jamais imaginou que o que ele tinha, ele era um suicida. Involuntário. Ele foi descobrir depois que ele desencarnou. Sim. Então, É, o conhecimento liberta mesmo. Sim. Mesmo. Mas o Mas assim, livre-arbítrio nós te dá te dá um livre-arbítrio, mas assim, pensando por um lado, Ju, essa questão que você comentou, mas então ele fez. Eu acho que ele, no fundo, porque nós temos um instinto, né? Nós temos ali no fundo, a gente sabe o que é certo, o que é errado. Né? Esse medo que a gente tem de morrer não é por acaso. A gente tem esse medo de morrer exatamente para a gente preservar a nossa vida. Então, todo mundo tem esse sentimento. Então, no fundo, ele brigou com ele mesmo. Ele sentiu algum medo, ele sentiu alguma coisa falou para ele, dentro dele mesmo, que o que ele ia fazer não era o correto a se fazer. Mas às vezes não foi o suficiente Não, para... com certeza. Com certeza. Porque a nossa própria imperfeição faz com que a gente seja aí levado muitas vezes por... a gente é convencido muito fácil, muitas vezes aí, porque a gente a gente quer ficar ali na nossa zona de conforto e tal, e então a gente acaba sendo muitas vezes convencido de coisas que... Mas assim, eu entendo perfeitamente. E aí, dando sequência, você falou um pouco sobre os fatores de riscos. Eu queria que você falasse sobre os fatores de proteção. Então, são mais importantes ainda, né? Porque, veja, é claro que é importante a gente detectar fator de risco, né? Mas é importante também a gente saber quais são os instrumentos que a gente tem em mãos para agir, para prevenir que esse ato aconteça, né? Então, ter uma família próxima é importantíssimo. Segunda coisa, o indivíduo que tem uma espiritualidade, tem uma religiosidade, isso nós sabemos, isso é estatístico, tem estudo que mostra isso já, que o indivíduo que é espiritualizado, ele tem uma chance menor de cometer um suicídio, né? Por quê? Porque a espiritualidade, ela traz para o indivíduo, ela preenche um vazio no indivíduo relacionado a questões como, por exemplo, o sentido da vida. Ele traz um objetivo para aquela pessoa viva e siga adiante com aquilo, com a sua vida, né? Então, ser espiritualizado é muito importante, né? Além de trazer, por exemplo, se for uma religião, uma filosofia que seja, que desenvolva espiritualidade no indivíduo e que traga os conhecimentos, assim como a doutrina espírita traz, falando sobre a vida após a morte, né? Falando sobre a evolução, falando sobre reencarnação, falando dessa comunicação que pode haver entre o mundo espiritual e o mundo material, isso traz também a consciência de que o indivíduo pertence a um todo maior. E isso preenche, né? Então isso é um fator muito importante também. Ter alguém confiável para se abrir. Então é preciso que nós encontremos alguém, né, que possa escutar as nossas dores. Assim como nós também precisamos ser aqueles que oferecem os ombros para os nossos irmãos que estão passando por um problema, para que eles possam se abrir também conosco, né? Ter um emprego também é muito importante, né? Não só pela estabilidade financeira, a gente sabe que o trabalho, ele também tem uma questão de preencher, né, a vida do Cabeça sentido. vazia é oficina do demônio. Exatamente, né? Então a ociosidade é um problema, né? Então ter uma ocupação é importante, ter acesso a serviço e cuidado de saúde, não ter doença mental ou, né, vamos dizer aí, tratar a doença mental, né? Ter senso de responsabilidade com a família
e ter capacidade de resiliência. Né? Resiliência é Adoro essa palavra. superar os nossos problemas. Né? A partir do momento que o problema se apresentou para nós, a gente tem a capacidade de poder superá-lo. Ou então, superar as nossas limitações diante daquele problema. Né? Porque muitas vezes, nós, o problema ou um sofrimento, ele se apresenta diante da gente e é um sofrimento inevitável. Por exemplo, uma doença gravíssima. Muitas vezes a gente não vai conseguir curá-la nesta encarnação. Né? Porém, a gente tem a capacidade de mudar a nossa forma de ver isso. Então isso é muito importante. E que isso sirva de libertação, né? Com certeza, é um ato libertador enorme, né? Poder mudar o nosso foco, a nossa forma de ver a vida diante das situações que são inevitáveis, né? E a frase que eu gosto? Que não há nada que você não possa resolver. Só para avisar vocês, é 20h51, tá? E eu quero só falar mais uma frase também. Fale. Lembrando que Deus nunca abandona seus filhos, mesmo os que erram consigo mesmo e com os outros. Muito bem, que é a frase, inclusive, do Espírito Dimas. Não, é minha mesmo. Não, você não está lendo na mensagem? Não, é minha mesmo. Bom, João Márcio. Senão vai a gente deixar. Então a gente pode concluir que à medida que quando os fatores de proteção sobem, automaticamente os fatores de risco diminuem. Isso, esse é a prevenção do suicídio se pauta nisso, como se fosse uma balança, né? Certo. A gente tem que aumentar os fatores de proteção para que esses fatores de risco possam diminuir. Né? É claro que existem alguns fatores de risco que a gente consegue eliminar. Por exemplo, adolescente. Não tem como a gente eliminar a adolescência, né? Tem sim. Né? Todo mundo, para se tornar adulto, tem que passar pela adolescência. Né? Logo, ser adolescente já é um fator de risco. Agora, existem outros fatores que a gente consegue sim eliminar. Né? Ou pelo menos trabalhar em cima, controlá-los, né? E não deixá-los que o impacto deles seja muito grande. E você até trouxe no comecinho do seu material, você cita um texto de obras póstumas, chama Regeneração da Humanidade. E eu achei muito interessante, porque nós já estudamos esse texto num grupo de estudo. É legal. Muito legal. Porque ele é um texto que foi escrito em 1860 alguma coisa, não me lembro exato. E assim, está descrevendo exatamente a nossa hoje. Né? Como se eles tivessem sentado aqui agora e falassem, bom, vou descrever exatamente o que está acontecendo e tal. Então, assim, a gente já foi alertado, né, há tempos atrás, sobre essa transição que a gente está passando, sobre a turbulência que a gente iria passar. E lá cita a questão do suicídio. Eu queria que você lesse, inclusive, aquele trecho ali, só para a gente poder dar a sequência, que fala exatamente sobre o suicídio. Então, é um texto de 25 de abril de 1866. Né? Então, ele fala o seguinte, e esse trecho é um dos que falam coisas que estão acontecendo hoje, né? E como se a destruição não caminhasse bastante rápida, ver-se-ão suicídios se multiplicarem numa proporção inaudita, até entre as crianças. Até entre as crianças. E olha só, o que eu queria que você nos passasse, o porquê essa relação, né, do suicídio hoje aqui, nesse momento de transição? Por que foi colocado exatamente num texto, falando que esse número de suicídios seria grande, num texto falando sobre a regeneração da humanidade? Então, esse texto, ele vem abordando, né, ao longo dele, questões que são assim, que nós convivemos há milhares de anos na humanidade, mas que até então estavam um pouco escondidinhos, não chamavam a nossa atenção. Né? Então, os próprios espíritos falam o seguinte, de que a transição, ela não aconteceria através de milagres, e nem de fenômenos grandiosos. Sim. Seria por questões que ocorrem à nossa volta, mas que passariam a chamar a nossa atenção. Né? E a gente sabe que o período de transição que nós estamos vivendo é um período marcado por incertezas, é um período marcado por dúvidas, é um período em que as pessoas ficam perdidas e que os próprios espíritos falam que nós trazemos em nós um sentimento de que
alguma coisa vai acontecer. É como se a gente vivesse a Né? flor da pele o tempo todo, né? O tempo todo. E isso tem um impacto muito grande, né, para essas questões. Né? Então, a gente sabe que a maioria dos espíritos estão na sua última oportunidade sobre a Terra, né? E então eles já trazem consigo um certo desespero de todas essas questões. E ao entrar no mundo moderno, né, e nessa loucura que nós estamos vivendo em todos os aspectos da humanidade, acaba levando a tudo isso. Né? Então é esse desespero que já habita em nós, que passa a se tornar mais forte em época de transição. E em época de transição, tudo que habita dentro de nós tende a se manifestar. O que é bom e o que é ruim. Né? Então é por conta disso. Né? É interessante que ele fala das crianças. Ano passado, a gente teve aquela bomba, né, que causou horror a muitos, que foi o tal da baleia azul. Né? Verdade. Então, veja, a espiritualidade nos alertando uma questão que é fundamental a gente ficar sempre atento. E hoje a gente vê realmente adolescentes, né? Como você falou que já é um fator de risco, mas assim, pré-adolescentes, crianças mesmo, se suicidando. E é algo assim que a gente fala, nossa, e coisas que não era tão comum antigamente, né? Não se via muito. Então, acho que essa questão da transição que você trouxe, eu acho que está muito assim, está muito claro isso. Porque são crianças, mas como está esse espírito, né? Não é um espírito criança, é um espírito já Milenar. milenar, Né? Exato. Então ele está criança, mas... não só influências espirituais, mas influências até mundanas, né? Então, tá um verdadeiro Sim, regaço, né? Mas assim, é aquela reforma, sabe? Aquela questão Mas da reforma, tá um você precisa regaço. bagunçar. Tá um Esse regaço. ele é necessário, ele faz parte, vamos dizer Ele é assim, própria dessa transformação. transformação. E a gente é bem dentro do que o João Márcio falou, é como a gente vai encarar. É como a gente vai se portar diante disso tudo, né? É como a gente vai se esforçar para poder vencer tudo isso. E demanda esforço, não é uma coisa fácil. A gente fala assim, se der, vou fazer quando der. Demanda esforço, demanda vontade nossa. Né? A gente precisa se esforçar para conseguir ser melhor, a gente precisa se esforçar para conseguir talvez vencer um problema e realmente tudo passa. Tudo passa. Tudo passa. E não vem falar que até a uva, porque eu já imaginei que você pensou nisso. Eu tenho certeza que sim. Ai, João que Márcio, credibilidade como eu teu tenho palhaço, certeza que né? daqui a pouquinho o Júlio vai cortar a gente. Já, vocês têm 2 minutos. Eu queria muito encerrar esse programa com uma mensagem positiva e falando de coisas boas. Mas a gente está falando de suicídio tá isso, coisa... Então, é extremamente possível a gente falar de um assunto desse sem medo, falar de um assunto desse sem vergonha, falar de um assunto desse... Assunto sem vergonha eu gosto, cara. Falar de um assunto desse, trazendo esperança, trazendo uma mensagem positiva, de como a gente vai se portar diante das situações, enfim. E eu queria que você falasse sobre a questão do sentido da vida, que você, inclusive, aborda na sua palestra, de uma mensagem, né, trazendo aquela mensagem assim, de a gente sair daqui com bons pensamentos, né, e motivados mesmo a passar pelos nossos problemas da melhor forma possível. Então, a questão do sentido da vida talvez seja um dos maiores problemas hoje, nos tempos que a gente está vivendo, porque todos nós, em alguma medida, sentimos um certo vazio. Né? Então, você que está nos ouvindo, saiba que você não está sozinho, né, diante desses sentimentos. Todos nós temos que nos dar as mãos e nos abraçar e saber que nós precisamos nos unir para vencer esses medos, essas angústias. Né? Então, o que acontece? Com a nossa evolução, nós somos perdendo instintos. E nós somos perdendo também tradições. Né? Eu acho que todos nós aqui sabemos pontuar todas as tradições, seja dentro do nosso grupo familiar, na nossa cidade, na nossa região, que foram se perdendo. E isso contribui para a gente ficar sem saber o que fazer, sem saber para onde seguir. E isso dá esse desespero, essa incerteza, esse sentimento bem aqui no peito de que está faltando alguma coisa. Né? Então esse seria o sentimento que a gente poderia chamar de vácuo existencial, ou falta de sentido diante da vida. Agora, o importante é saber que tem como a gente superar isso. Né? E é importante a gente saber que nós precisamos de ajuda, muitas vezes,
para conseguir isso. Sozinho, às vezes, a gente não dá conta, né? Então, a gente precisa pedir ajuda, precisa contar com alguém, precisamos ser um instrumento de ajuda para alguém. E existe um senhor que viveu num campo de concentração. Ele perdeu toda a sua família, ele perdeu todo o sentido, se a gente olhar assim, porque ele foi capturado e levado, passou pelos piores dores da sua vida num campo de concentração. E ele era um psiquiatra. E ele saiu desse campo de concentração e ele escreveu vários livros falando que é possível encontrar um sentido para o que se vive. Que é possível, diante de um sofrimento, encontrar um sentido e transformar desesperança em esperança. E como que ele fala isso, né? De que maneira a gente pode encontrar isso? Através de 3 maneiras. A primeira, criando um trabalho ou praticando um ato. Que trabalho ou que ato faz o teu coração bater mais forte? Às vezes é coisa simples, às vezes é escrever um texto. Às vezes é escrever uma poesia, é cantar uma música. Está nas coisas simples, nas pequenas coisas, aquilo que preenche a nossa vida. Às vezes é curar a ferida de alguém, né? Eu conheci uma moça, ou melhor, a história de uma moça, que se formou em medicina numa das melhores universidades do Brasil. Pegou o diploma e foi ser feirante. Por quê? Porque é o que preenchia a vida dela. Os pais eram feirantes. Ela tinha sido criada vendendo legumes, frutas. Era o que fazia bom para ela. Então, o que preenche a tua vida? O que faz teu coração bater mais forte? A segunda forma seria experimentando algo ou encontrando alguém. Há quanto tempo, você que está me ouvindo, não para ver um céu estrelado à noite, ao lado de quem você ama? Isso faz uma diferença tão grande, tão importante. Há quanto tempo você não percebe, não vê o pôr do sol, não admira? Isso preenche a nossa vida. Quanto tempo você tem passado ao lado daquelas pessoas que você gosta? Você tem dito para elas que os ama? E a terceira forma é pela atitude que nós tomamos diante de um sofrimento inevitável. Viktor Frankl, que é esse psiquiatra que escreveu sobre o sentido da vida, ele passou por um campo de concentração. Nós não passaremos. Porque isso não, tomara que nunca mais se repita na história da humanidade. Porém, através da atitude que ele teve diante daquilo, ele conseguiu encontrar sentido, porque ele foi forte em vencer os seus sofrimentos, os seus problemas. Nós talvez não passaremos por um campo de concentração, mas pode ser que nós passaremos por um quadro de uma doença grave, como eu já havia dito, uma perda. E aí, pode ser que nós não podemos mudar essa situação. E quando nós não podemos mudar uma situação, nós somos desafiados a mudar a nós mesmos. E o mais importante, Jesus está sempre nos acompanhando, em tudo. Ele segura nas nossas mãos, muitas vezes ele nos carrega no colo, sem a gente perceber. Então que a nossa fé seja uma fé de entrega a esse Deus, a esse Espírito superior, que é Jesus. E não de cobrança, porque a gente gosta de cobrar, né? Olha, eu vou andar tantos quilômetros para o Senhor me dar tal coisa, né? Não, a gente precisa se entregar e confiar a nossa vida a Ele. E saber que os problemas que nós nos deparamos são importantes para o nosso crescimento. E que a gente tem uma capacidade incrível de superá-los. Muito bem. Jesus não vai deixar nenhuma de suas ovelhas para trás. Eu vou de joelho lá para Aparecido Norte. Fala do CVV, por favor. O CVV, ele faz atendimento gratuito. Que inclusive o Claudinei colocou aqui no Facebook, o Daniel Teixeira também colocou, ó. Fone, o chat, quem precisar trocar uma legal, ideia. Gente, muito bom, muito bom. É ajuda, né? A gente Sim. precisa reforçar que a ajuda não Falar é... a Às melhor vezes não tem ninguém opção. para conversar, pelo menos lá. Você não liga consegue. no fone 188, mas não é disque sexo, é ajuda. Você não vai ficar trocando mensagem erótica ali, né? Vamos deixar isso bem claro aqui. É uma coisa mais séria. E olha como
existem... Ela não- Não, não, eu só tô dando sequência. Mas como existem pessoas que se preocupam Sim. também. Né? E a Esse- gente vê, a gente essas enxerga pessoas- todas as vezes, tá tudo ruim. Essas pessoas é o que Ruim. o João acabou de falar. O preenchimento do vazio dessas pessoas é ajudar outras pessoas pelo Sim. telefone. Sabe? Olha que coisa simples, bonita e que salva vidas. A gente Que se faz. apega às estatísticas, eu tô com essas palavras, estatísticas ruins. Porque tá tudo uma bagunça, Não, tá o que tudo é ruim? ruim, tá tudo estatística. Tá tudo ruim. Gente, é uma associação. Exatamente. É um grupo, né, de voluntários que se prontificam em escutar. CVV. Né? O que significa sigla? CVV é Centro de Valorização da Vida. Legal. Né? E uma frase que eles costumam colocar também na divulgação dos seus trabalhos é como vai você? Né? Então eles colocam Eu lá preciso saber da sua vida. para nos escutar. Então o atendimento é gratuito, viu, gente? Não paga nada, 188. Vou ligar lá hoje. Né? E tem pelo chat também, pela internet. Chat lá. Então, não tem ninguém para conversar e tá naquele momento de desespero. Liga, 188. Ó, o Daniel tá se despedindo aqui. Ô Dani, antes de você sair fora aí para ir comer o hot dog, tem psicografia em Neves esse final de semana. Para de mexer aí, ô. Põe lá pra nós, mo. Verdade. Aqui, quarta-feira em Colina. Ó, psicografia em Neves esse final de semana, sábado e domingo. E quarta, dia 29, tem em Colina. Agenda completa tá no Facebook, Casa Espírita Gabriel Martins. Nosso amigo Gabriel Martins. Muito bem. Muito bom. Recados dados. Vamos lá. Vou ler mais, né? O João leu aí. Isso aqui eu tinha no meu antigo trabalho, sempre na frente do meu computador, assim. Todo dia eu chegava e lia isso. Confia sempre. Não percas a tua fé entre as sombras do mundo. Ainda que os teus pés estejam sangrando, segue para frente, erguendo-se por luz celeste acima de ti mesmo. Crê e batalha. Esforça-te no bem e espera com paciência. Tudo passa e tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. De todos os infelizes, os mais desdistosos são os que perderam a confiança em Deus e em si mesmos, porque o maior infortúnio é sobreviver à privação da fé e prosseguir vivendo. Eleva, pois, o teu olhar e caminha. Luta e serve. Aprende e adianta-te. Brilha a alvorada além da noite. Hoje é possível que a tempestade te amarfanhe o coração e te atormente o ideal, aguilhoando-te com aflição ou ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, porém, de que amanhã será outro dia. Mei. Cara, cada palavra que eu consegui ler sem gaguejar, eu tô ficando cada dia melhor. É louco. Evolução. Muito bem, gente. Ó, queria agradecer demais você. Sua presença foi fundamental pra gente começar esse setembro desmistificando qualquer balela de suicídio. Vamos ajudar quem a gente puder ajudar, trocar ideia, conversar, sentar e tomar um sorvete e comer um hot dog, um guaraná, né? Né, cara? Muito obrigado, que Jesus continue te iluminando, te abençoando sempre. Não para de estudar não, que estudar é muito importante. Viu? Segue Faça firme tudinho, na faça batalha aí. Tenho certeza absoluta que você vai ser um médico que a gente espera que os estudantes de medicina sejam, porque a maioria deles também estão desculpa a palavra, mas eu vou falar porque eu preciso, pouco se fudendo o ser humano. Porque essa é a verdade. Você pega a situação dos médicos, é complicado, dos estudantes. Parabéns por tudo, cara. Continua assim, que a gente precisa de pessoas iguais a você neste mundo. Eu que agradeço a oportunidade, né? É um tema, assim, difícil, como a gente disse, mas é um Muito tema extenso. que eu gosto de falar exatamente pela instrução que a gente pode levar às pessoas, Sim. né? E de alguma forma poder estar ajudando. Isso é sempre o mais importante, poder estar ajudando e auxiliando de alguma forma. Então eu agradeço demais a todos vocês. Muito A obrigado. gente que agradece. Pretinha, valeu. Mais Obrigada, uma sexta Ju. aí. Eu agradeço o João Márcio por ter aceito o convite. E vamos amar a nossa vida. Né? Essa vida que foi nos dada, essa oportunidade que nos foi dada, pra gente ser melhores. Não vamos abreviar.
Vamos fazer como o João Márcio falou, vamos se agarrar em Jesus, vamos se agarrar no nosso Criador, no nosso Pai, vamos nos colocar à disposição também para ajudar e vamos propagar o amor e, enfim. Não falou Jesus, ela vai chorar. Obrigado, viu, Pretinho? Amar. Obrigado Obrigada, aí pela gente. presença, viu? Lilian, obrigado de ter vindo Obrigada. também. Chuchuzinho, Pretinho. obrigado de ter me acompanhado hoje aí, legal. Vou dar os recadinhos aqui agora dessa semana aí, ó. Galera, fica tudo registrado no YouTube, isso aqui, na página do Facebook da TAR. A gente ainda não quem sentou e conversou, mas a gente vai criar uma página só pro programa. Hoje a Pri tá aqui com Homens Notáveis, nós vamos fazer o sorteio já já. Indicação do livro. Indica um livro aí pra gente, João. Eu vou indicar o livro desse psiquiatra que eu citei, que é um livro assim, que embora não seja espírita, ele traz ensinamentos espíritas. Isso que é o mais interessante. Que é o livro Em Busca de Sentido. Tá? Um livro assim maravilhoso e que eu recomendo a leitura para todos. Livro Em Busca de Sentido, de Viktor Frankl. Você tem algum que você queira indicar, Lilian? Não, hoje Não. não, hoje não. Hoje não, Faro. Ela mora muito longe. Vamos bater no Memórias de um Suicida, porque Tá. Ivone Pereira, né? Mesmo sendo um dos mais antigos, eu acho que mexe muito com a gente e é bem dentro do assunto. Tem um livro que a Pri começou a ler e não terminou, que é Violetas na Janela também, né? É isso? Violeta. Violeta no Jardim, Violeta no... Mas ela não foi. E tem o Viver é uma opção. Viver é a melhor opção, do André Trigueiro, que também fala sobre o suicídio. E o título já fala, né? Viver é a melhor opção. E no livro dos Espíritos, fala-se muito, esclarecendo muito essa questão do suicídio. Então, vamos buscar, né? A partir da questão 943, se eu não me engano, fala sobre isso e também fica como indicação. Você não me perguntou, mas eu falo, porque eu falo mesmo. Então chega agora. Então segunda-feira tem a palestra com Veronese, de Pindorama. Só E o tô no Pindorama. Que esse- Tema Regeneration. Galera espírita, cartaz Renan. Cadê o cartaz Renan? Ai, cadê o cartaz do Renan? Inscreva-se no meu canal YouTube, Programa Espírita Caminho de Luz. Curta a nossa página, Programa Espírita Caminho de Luz. E o convidado da semana que vem é o Edevanir Previdelli, de Paradise City. O Edevanir, ó, cara, que legal, que privilégio, né? Privilégio. Eu sempre choro nas palestras dele, porque ele chora também. Muito bem, muito obrigado, gente. Vamos fazer o sorteio, que hoje é sexta, hoje é dia de tomar sorvete. Adoro essa ideia. Louca pra tomar sorvete. Juliana Gonçalves. Não, vale. Não, daqui Não. daí. Não, daqui. Só que você tá colocando quantos nomes dessa menina? Sila, o que tá acontecendo? Você tá Ela debochado falou com a que tava Juliana, né? adorando o livro. Ela falou, Júlia, tô adorando o livro que eu ganhei. Juliana, como assim? Ela tá grávida por 2. Da semana passada foi dela e dessa agora é da Antonella. Tem sorte. Rodou, Mariana Castilho. A Juliana já ganhou. Tarde demais. Rodou. Gente, Então, Ju, pega o livro aí, depois você empresta pra Mariana Castilho. Gente, muito obrigado. Hoje foi sensacional. Vamos dar um pouquinho mais de ênfase. Se você conhece alguém que precisa de uma palavra amiga, de um ombro amigo, e queira aí trocar uma ideia, não custa, é um ato que pode estar salvando uma vida. O tema suicídio é dolorido, é triste, mas há solução. Aliás, para tudo tem solução. E lembrando que Deus nunca abandona seus filhos, mesmo os que erram consigo mesmo e com os outros. Muito bem. Faz a prece quem? Vamos João. sortear. o João faz. O João faz a prece final. Deixa eu pôr um fundinho musical gostoso. Vamos lá, Johnny. Acalmando então o nosso coração, acalmando os nossos pensamentos, sentindo o nosso corpo, sentindo a nossa respiração. Agradecemos a Jesus por essa oportunidade de viver
e de estar aonde estamos na nossa casa, no nosso trabalho, a nós que estamos aqui no estúdio. Vamos agradecer sempre a Jesus, a espiritualidade que a todos os momentos estão ao nosso lado. Aos espíritos protetores que não nos abandonam, que nos auxiliam, que estão dispostos a nos auxiliar a superar os nossos problemas, as nossas angústias. Vamos também agradecer a Jesus pela capacidade que nós temos de saber direcionar a nossa vontade e de poder direcioná-la em busca de encontrar um sentido para a nossa vida. Temos uma capacidade incrível de mudanças, uma capacidade incrível de ressignificar aquilo que vivemos. Saibamos sempre disso e vamos utilizar este conhecimento, esta virtude, esta capacidade de mudança para a nossa vida, para todos os dias, para todas as horas em que os problemas batem à nossa porta. Fique conosco, Senhor Jesus, e nos abençoe. Você ouviu o programa Espírita Caminho de Luz. De volta na próxima sexta, a partir das 8 da noite.